Eu, hein? TVC, a TV do Correio da Manhã. O senhor abriu, pode abrir. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, mais uma vez estamos aqui levando à sua casa a esperança que a doutrina espírita trouxe para o mundo. Por quê? Porque antes dela a gente esperava o quê? A maioria de nós iria para um inferno terrível para toda a eternidade, esquecendo que Deus é amor. Mas, enfim, veio a doutrina espírita trazendo coisa maravilhosa e dizendo que nós teremos muitas oportunidades. Mas, quando não aproveitamos as oportunidades, sofremos cada vez mais. Então, são bem-vindos todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, analisar, comparar. Comparar é muito importante. E depois, então, só aceitar os princípios espíritas, porque este pode ser provado. Que Deus é infinitamente bom e justo, e cada um de nós, se tivesse uma única oportunidade, são tantas diferenças que então não tem como justificar a bondade ou a maldade dessa ou daquela situação. Basta ver que aquilo que nós chamamos de maldade é muitas vezes uma simples apreciação indevida do fato. É mais a reencarnação em que alguém está resgatando algo do passado. Enfim, cumprimentando o Vec Meira, tudo bem, amigo Vec Meira? Graças a Deus, tudo bem, seu Gama. E o senhor, está bem? Tudo na paz de Deus, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Nos abençoando sempre. Peço para você mostrar a rotina para os nossos amigos Perfeito. telespectadores. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente estar diante de todos, tá certo? Fazendo com que esse programa Enfoque Espírita possa cada vez mais ser divulgado para que todos possam aprender, como nós estamos aprendendo também nesse programa. Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando também que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TVC Correio da Manhã. Assim também como no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante é que toda a programação deste canal, TVC Correio da Manhã, é veiculado também em outras cidades, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então agora passemos agora para a nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo do nosso amigo, eu digo nosso amigo entre aspas, tá? Senhor Emmanuel, através de Chico Xavier, tá certo? Eu dizer senhor Emmanuel quer dizer que Emmanuel foi um dos grandes, na época de Jesus ou pouco depois, né, vivendo experiências maravilhosas que narrados em livros lindos de Chico Xavier. Exatamente. Né? Há 2000 anos, 50 anos depois. Isso. Mas o mais importante também, porque ele, pelas palavras dele, ele foi o senador Públio Lentulus, na época de Jesus. Quem era o imperador de Roma era Tibério. E Tibério ficou muito interessado e pediu esclarecimentos a Públio Lentulus, que deu uma descrição de Jesus. Tá certo? Isso é verídico.
Então, passemos então a palavras de vida eterna. Esse esclarecimento para os nossos telespectadores, depois vieram vários livros, aonde que você encontra esses esclarecimentos? Há 2.000 anos, 50 anos 2.000 anos, 50 anos, e depois também veio aquele... 50 anos depois, né? Isso. É. Inclusive, Enfim, tem outros livros da série continuada Isso, por ele, olha, todos recebidos por Chico Xavier. Muito interessante, é muito elucidativo. Da justiça divina. Leiam para Olha, ver como é belo. fantástico. Tudo vai dizer. E todos eles agora, segundo o nosso... uma pessoa muito querida, o senhor Geraldo Lemos, tá? Todos aqueles daquela época passaram por outras épocas, como 50 anos a 2.000 anos e tudo mais, para justamente reencarnarem agora junto com Chico para ajudá-lo na feitura desses, todos na esses implantação livros, do verdadeiro 400 e tantos. cristianismo, né? Exatamente. Então, passemos à leitura. É o item 12, perante Jesus. Abre aspas. Porventura sou eu, Senhor. Fecha aspas. Isso nós vamos encontrar na Bíblia, em Mateus 26, versículo 22. Diz o seguinte: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento, porque teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas. Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda verdade. Mas nós, em quantas existências e situações temo-lemos, vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Essa última pergunta é muito forte, seu Gama. Sem dúvida nenhuma. Porque aqui ele diz da ingratidão. Será se essa ingratidão, seu Gama, é com relação ao nosso atraso ainda
na parte espiritual para que possamos galgar um outro estágio evolutivo? Olha, eu diria que é o medo, acima de tudo. Então aí sim. a pessoa acaba aceitando outras oportunidades que infelizmente vão lhe dar problemas, e aí vai descobrir que esse não é o caminho. Mas é preciso entender o seguinte, ninguém, mas ninguém mesmo, tem uma única vida para atingir toda a perfeição. E é justamente isso é a essência das coisas, porque aí vem a grande novidade, mas que novidade maravilhosa, Deus é amor. Como é que Deus é amor podia ter criado um inferno eterno? Com certeza que não, né? Então, não foi, mas isso é até racional. Foi mal entendido, entendeu? Realmente, em certas circunstâncias, assim parece, pelo inferno que a pessoa está vivendo. Isso. Mas na prática não é assim, né? Não é assim, com certeza. Então nós estamos vendo que estamos explorando finalmente a quarta parte de O Livro dos Espíritos, Isto. que foi lançada em 1857, 3 anos depois foi lançada a edição definitiva. E nós estamos então fazendo o estudo da chamada quarta parte, tá? E que tem como título As Esperanças e Consolações. E, enfim, examinando os seguintes temas citados por nós já anteriormente. Felicidade e infelicidade relativa é um tema abordado nesse capítulo. O segundo tema é perda dos entes queridos, isso acontece muito. Terceira parte, decepções, ingratidão e afeições destruídas. A quarta parte são uniões antipáticas, que explica por que elas ocorrem. A quinta parte é temor da morte, que nós já analisamos tudo isso. E agora vamos para a última parte desse capítulo, que se chama Desgosto da Vida, Suicídio. Estamos, portanto, fazendo isso, vai da pergunta 943 a 957, tá? E são, portanto, 14 perguntas. Fizemos esse pequeno estudo para entender. Nós vamos devagar, porque é melhor andar devagar e ficar isso registrado para todo sempre, como a emissora faz e guarda. Pode utilizar mais tarde, então é necessário explicar por que avançamos a esse ponto. Na verdade, estamos fazendo isso, eu pessoalmente, há mais de 10 anos aqui. Perfeito. Então, vamos para o desgosto da vida, suicídio, pergunta 943. Isso. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que coisa interessante. Da ociosidade. Quer dizer, você tem um determinado, ganhou uma fortuna e fica na ociosidade, você está errando. Grandes, digamos assim, empreendimentos dos Estados Unidos fazem com que a pessoa se transforme rapidamente em fortunas colossais, sobretudo na área de comunicação. Exato. E então, alguns deles se isolaram em ilhas, ficam lá dominando, às vezes, vários empreendimentos e conglomerados diversos de recursos. Isso. E então fica só crescendo o seu recurso material, do qual vão dar conta depois. O que você fez daquilo tudo que você recebeu? Um excelente orador como Rui Barbosa, você poderia fazer dele que ele nascesse mudo? Com certeza que não, né? Mas cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio. Exato. Então tem ainda uma indicação que eu queria que você falasse para lá. Vamos lá. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Isso nós podemos dizer que é uma terapia ocupacional, claro, para que a gente não venha cair na ociosidade. Continuando, ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Isso é maravilhoso. E além disso, entender que então, se a gente está estudando o que vai se passar após a morte, de uma forma
que existe da nossa inteligência, mas é lógico, significa que se nós aceitamos Deus, isso tem que ser verdadeiro. Ou ele não existe. E se ele não existe, o universo não é tão perfeito. As leis sociais e econômicas são absolutamente perfeitas. No nosso universo de vida, por que após a nossa morte tudo desmonta e não vai sair nada? Vai todo mundo virar pó? Não, claro que não, né? Impossível, né? Exato. É só pedirmos o seguinte, use o raciocínio. Exatamente. Porque Deus é a prova da irracionalidade do homem que não aceita Deus. Não aceita, tá? Isto. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. É enfático, gente, não. Só a Deus assiste este direito, porque Ele nos criou, não é isto? O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Olha, falando de suicídio voluntário, porque existe aquele suicídio em que a pessoa faz sem que a participação, ele goza a vida. Aí não fez nada, não aproveitou o conhecimento. E também tem um outro tipo de suicídio, que é o suicídio indireto, né, seu Gama? Que é o problema de uso de drogas, do fumo, do álcool, da automedicação. Aí nós despassamos, dizemos que não queremos suicídio, mas aproveitar a vida. No momento que você aproveita a vida do seu automóvel, correndo com ele e colocando a gasolina e outros produtos que destrói o carro, você não está fazendo isso inteligentemente. Não, com certeza. É a mesma coisa em relação à vida da gente. Exatamente, perfeito. Mas não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. O louco. Então, para atingir a loucura, que objetivos a pessoa tinha? Ou ele começou a entender que ele está tendo esses sintomas, mas é bom lembrar o que ele fez da vida dele. Exatamente. Nessa e na vida anterior, provavelmente. Porque se nós temos alguém que nasceu com um defeito genético, pode estar tranquilo. Tem relação com a vida anterior. Porque, é claro, você precisa passar por aquela experiência. Às vezes, seu pai já tinha, a sua mãe já tinha, e você vai ter. Mas por que se faz necessário? Porque é resgate. Exato. Você não vai resgatar de algo que você fez contra a vida, se arrebentando saltando de grandes alturas, se você passou a viver no deserto. Tudo plano, certinho, não tem nada, né? Exato. Bem, tudo isso, então, é feito para nos ajudar a conseguirmos o resgate de nossas faltas. Vida é ação, que significando ação ou resgate. Exato. Não tem jeito, é uma das duas coisas. Perfeito. O resgate pode ser doloroso, mas nunca deixa de representar erros do passado. Deus não erra. Perfeito. Graças a Deus. O universo prova isso, né? Exato. Você fica esperando que você tinha 60 e tantos anos ou 70 e tantos anos, vem um cometa e comparece aí para explicar a gente. Perfeito. Bom, temos que fazer ainda algum intervalo? Não. Mais um pouquinho à frente. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, olha só, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então, o trabalho, mais do que nunca, é uma terapia ocupacional, não é isso? Mas sem dúvida nenhuma, quando você deixa a sua mente livre para fazer o que quer, voar, você vai captar, porque ao lado de nós, convivendo conosco, existem espíritos superiores e inferiores. E aí nós captamos de acordo com o que a nossa mente pensa. E sempre nos é concedido exatamente fazer o quê? Aquilo que nós suportamos, não é isso, Célio? Nunca mais, de certa nunca forma, menos. por vezes, até desejamos. Exatamente. É o caso das drogas. Exato. Nós morremos em função da droga, sim, mas foi decisão nossa. Exato. Ok? Seu Gama, agora nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Segundo bloco do programa Enfoque Espírita, nós estamos agora num subitem das penas e gozos terrestres, que é o desgosto da vida e suicídio. E olha, atenção daqui para frente, porque o suicídio é uma coisa terrível, com um resgate muito doloroso, às vezes até inacreditável. Nós temos situações, permita-me contar uma coisa curiosa, para que deem valor, né? O Chico Xavier estava fazendo uma campanha, como ele fazia sistematicamente, levando alimentos que o pessoal deixava no centro. Isso. E ele ia para a favela lá em Uberaba para distribuir. E de repente veio uma senhora para ele: Chico, existe explicação para mim? Chico disse: o que é, minha irmã? Ela disse: olha, eu tive um filho, mas esse filho nasceu cego, surdo, meio mudo, mas ele consegue falar alguma coisa. Mas ele nasceu sem os braços. E agora os médicos querem cortar a perna dele, Chico. Ele tem que viver aí. Existe explicação para mim, Chico? Nossa, eu não sei. Vamos pedir a Emmanuel o que Emmanuel diz. E continuaram um pouco mais. Minutos depois, Emmanuel voltou com a resposta. Esse nosso querido irmãozinho suicidou-se nas 10 últimas vidas. Agora a espiritualidade quer aquele filho. Corta as pernas dele, que tem que ficar mesmo. Exato. Senão elas vão estragar e ele vai ter que cortar para dar vida a ele. E aí ele vai ficar sem os braços, sem as pernas, dependendo da cara. Mas não vai se suicidar. É a reencarnação compulsória, não é isso? Compulsória, exatamente. Exato. Não tem jeito. Então entendamos a resposta e vamos lá. 946. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Aí, porém, ai daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhe fazer sentir, mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Mas é absolutamente racional, né? Racional, com certeza que sim. Evidente. A gente então imagina, Deus ia criar um universo absolutamente perfeito, com leis imperfeitas. Você tem uma vida só. Exato. E tem que aproveitar o máximo que der nessa vida. Se Deus, na sua perfeição, como nós imaginamos, Ele administra um universo infinito para nós, para Ele não, mas para nós infinito, por que é que Ele mesmo ia deixar de fazer isso, dando uma vida para cada um? Ele não estaria sendo justo. Ele tem que dar muitas vidas. Não tem outra saída. Aqui o interessante, né, seu Gama? Diz assim: Deus ajuda aos que sofrem. Claro. Por que essas pessoas estão sofrendo? Por erros do passado, possivelmente. E talvez da própria aquela existência quando encarnado. Mas para aqueles que carecem. E aqueles que têm energia e para fazer a expiação. Então, ele está justamente, se você tem energia, você pode fazer, pelo seu livre-arbítrio, o bem e continuar. Agora, aqueles que estão atrasados, nós temos obrigação de ajudá-los lá atrás. Claro. Porque um dia nós estávamos nessa necessidade. Espíritos superiores, o que fizeram? Vieram em nosso encontro. Nós vemos na história, muitas vezes, espíritos até superiores passando por dificuldades extraordinárias, mas na verdade está vinculado lá atrás. Então, espíritos hoje superiores, mas as dificuldades vieram lá de trás, de erros do passado. Perfeitíssimo. Né? Tem uma letra A, Zé Quimiri, que eu pediria para você comentar enfaticamente. Ok. Os que hajam conduzido o desgraçado para esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder?
esses, ai deles, responderão como por um assassino. Então, Isso é por exemplo, muito quando forte. nós falamos de escravatura, ora a responsabilidade daqueles titulares, aquelas pessoas que tinham muitos escravos. Vermelho aqui, eu cheguei pela minha idade, eu não sou criança, pelo contrário, nasci na década de 30 do século passado. Ainda existia muita gente que foi escravo naquela época. Isto. Então tive convivendo com ele, vendo às vezes, lembro-me de seres humanos com as coxas, com nome e números gravados, sabe? Para identificar no caso de fuga. E aquilo acompanhou a vida inteira, ainda mais naquela época que tinha poucos recursos para cirurgia, e eles não tinham recursos também. Exato. Então a gente vê como é que a justiça de Deus é perfeita. Pois é, seu Gama, mas aqui, nessa resposta, tem uma coisa muito interessante, que diz assim, responderão como por um assassínio. O que eles querem dizer como isso? Pode ser induzido, voltamos à Segunda Guerra Mundial, tá? Os japoneses tinham uma elite chamada kamikazes. Então eles entravam dentro de uma bomba e se lançavam contra um navio, contra qualquer outra coisa. Eles vão responder por um assassino, porque muito embora eles tenham sido induzidos, mas eles praticaram. Eles têm uma... Assim como, me desculpa, é uma coisa bem atual. O Talibã, gente. Aquelas pessoas que se suicidam para poder ganhar uma guerra ou qualquer coisa, levando bomba no próprio corpo. Nossa, responderão... Coloca bombas em volta do corpo e chega perto de um restaurante e explode tudo. Tá bem, houve a indução? Houve, mas também houve o ato. Claro. Que ele vai responder por isso. Você pensa que é um ato de heroísmo, é um ato de muito sofrimento para ele no futuro. Muito sofrimento, exato. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penura, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Olha aí o que nós acabamos de falar. É um complemento da 946A, tá certo? Quem está induzindo a nossa terra, por exemplo, a talvez sofrer até uma guerra nuclear, como vão responder, Camila? Com certeza imagina, responderão no futuro. Se nós, ao despertarmos, eu ouvi falar que estão usando bombas nucleares numa guerra como a que está começando na quase Europa, ali do lado. Então, vejamos, isso é uma coisa que, se você pensa bem, como pode alguém ter coragem de tomar uma iniciativa dessa? Vai responder de uma forma por séculos, talvez milênios. Seu Gama, muito particularmente, eu não acredito que venhamos a ter uma terceira guerra mundial, tá certo? Mas aquele que inflige o medo a um outro país também vai resgatar, e muito forte, por essa indução ao medo que dilacera todo o ser humano. Ao medo, à tensão, à ansiedade, ao desespero. Ao desespero. E toda a consequência que isso gera. Só complementando, seu Gama, o senhor me desculpe, mas eu não acredito que vamos ter uma terceira guerra mundial, porque é enfático que toda a espiritualidade diz que nós estamos num processo para a regeneração. Nós estamos com meio passo para entrarmos em definitivo para a regeneração. E nós passamos pelos 50 anos de não guerra nuclear ou não guerra totalizada dentro do planeta Terra. Exato. Pode ter, sim, guerra localizadas. Mas uma coisa. Então, isso nos mostra o nosso mérito, gente. Isso é do planeta Terra para que não venha acontecer. E lhe digo mais, 90% da população do planeta Terra reza, ora para que não aconteça. Claro, evidente. Não é isto? Então, continuando. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido
se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não ousou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então nós temos que ter, inteligência para sair disso. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas assim precisais deles. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultice, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Deus é amor e quer que a gente cresça dentro desse conceito, que devemos amar ao próximo. Por isso que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se aplicamos isso, já demos um grande passo para frente e para o alto. Exato. Então, vejamos só, estamos numa época em que não existem mais escravos, pelo menos tutelados pela lei. Ainda existem pessoas passando por essa situação, provavelmente como resgate. Mas para provar, então, que efetivamente, às vezes, sai pior de uma reencarnação aquele que tinha muitos escravos. Isso no passado, imagina, Isso hein? no passado, exato. Agora, nessa primeira frase, seu Gama, tem uma coisa muito interessante que diz assim: são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Quem é que espera indulgência ou misericórdia divina? Aquele que errou, gente. E que somos nós, ainda errando. Mas tem uma coisa chamada misericórdia divina que nos auxilia, nos dá fôlego para não cairmos na ociosidade. Deus é amor, mas determina que a gente tem que proceder pelo caminho lógico, racional e justo. Exato, perfeito. Vamos para 948. 8, isso. É tão reprovável como que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a culpa. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Evidente. Né? Seu Gama, essa última frase, Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Porque quando a pessoa erra, ele também, no seu currículo, ele tem feito coisas boas. Claro. Então, nós temos o arrependimento, a reparação e a expiação. E nesse caso, como nós já temos em nosso passado créditos, vamos por assim, diminui o grau de intensidade desse resgate. Claro, porque Deus é absolutamente justo. Então, ele automaticamente, os seus tutelados, que ele mesmo não vai fazer isso, os seus tutelados já examinam toda essa circunstância e aplicam as leis de Deus que são perfeitas. Você não precisa determinar a um planeta qual o caminho certo, né? Mas você encontra ainda orbes vagando pelo universo. Mas um dia eles vão encontrar um ponto e vão começar a crescer também. Que são materiais. Que são mas as ainda chamadas assim novas. Então, vamos de qualquer forma obedecer, quer queiram, quer não, ainda no estado inconsciente, não tem
não tem inteligência ainda ali, mas já obedece às leis de Deus. Exatamente. Afinal de contas, matéria atrai matéria na razão direta da massa e inverso do quadrado da distância. Então, diante disso aí, até a parte material obedece a Deus. Que As coisa. leis perfeitas, exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, 949. será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa o que faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. Olha que coisa interessante. A intenção lhe atenua a falta. Atenua, Mas não elimina. expia. É isso aí. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Então, meu irmão, objetivamente falando, se você tem uma pessoa que está triste, deprimida, não sei o quê, que fala de suicídio, ora, aconselho a ler o livro da doutrina espírita e principalmente fale da vida após a morte, porque você não acaba com a morte, você continua. Aham. Então, como você continua, meu caro irmão, pense bem. Me lembro bem de uma situação curiosa que eu conto e fiquei chocado quando soube que um colega, né, ele, simplesmente desesperado numa determinada circunstância, começou a falar de essas bobagens, que eu chamo bobagem em casa, e no trabalho também. E um belo dia parou o trabalho, se atravessou a rua, foi num prédio de 3 andares, o filho desconfiou, saiu atrás, mas não deu tempo. Ainda viu o pai pular lá de cima e Nossa, se suicidar. mas que horror. Isso resolveu os problemas de angústia, tensão e ansiedade que ele vivia? Não. Acresceu. Precipitou com mais outros, Acresceu. né, que Exato. estava fazendo o resgate. Então, seu Gama, aqui nós temos uma coisa muito interessante que diz assim: a intenção atenua a falta. Onde nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos? Tem várias perguntas que dizem que Deus nos avalia pela intenção, vírgula, com ação. Isso é eu que estou colocando. Pergunta 747, 951, 949 e tem outras mais, que exatamente diz Deus nos avalia pela nossa intenção. Só com isso? Não. Nós temos que mostrar a nossa ação no resgate de nossos erros do passado, claro. Olha uma pergunta que você falou de intenção, vai para a pergunta 655. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Resposta: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Olha que coisa interessante. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Então, nós estamos vendo aí que a intenção é muito importante nesses atos, Beckmiller. Muito importante. Perfeito. Tem muitas perguntas, sem mudar a página, se você for para 658, olha como ela fala de novo de intenção, tá? Isso. Quer deixar para falar depois do intervalo? Isso. Nós temos que fazer um intervalo agora, um segundo intervalo, pessoal, e voltamos a 1 minuto falando sobre essa intenção. Até já.
Então, pessoal, voltando então a falarmos nesse terceiro bloco do programa Enfoque Espírita sobre a intenção, tá certo? A pergunta é essa, 658. Agrada a Deus a prece? Olha bem, olha a prece. A prece Quanta gente faz prece desinteressadamente, olha Isso. só. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Olha que coisa Então maravilhosa. repare bem, até na hora da prece, Deus está pedindo que a nossa intenção seja boa. Sim. Porque se você está fazendo a peça só porque está rezando, todo mundo está rezando, não é a mesma coisa. Mas quando você se coloca de amor, às vezes a gente chora pedindo por alguém ou por alguma coisa a Isso. Deus. Ele pode fazer ou não, ele vai olhar o lado maior da coisa. Exato. Então é importante a gente dizer que a intenção é muito importante. Você pode não gostar da doutrina espírita, mas a doutrina espírita é eminentemente racional. Fé inabalável, o que diz a nossa doutrina? Diz Kardec, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, se você está vendo a razão, tem que ver. Porque às vezes um fenômeno não é racional, mas te emociona, mas não é racional. Exato. Se não for racional, não adianta. Continua a resposta. Então, diz assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, esse sincero arrependimento e verdadeira humildade é a intenção. Tá? Perfeitíssimo. Então, citamos apenas algumas que poderíamos ir bem mais adiante, mas realmente isso é um ato importante. Então, a doutrina espírita tem isso que incomoda. Ela é eminentemente racional. Racional, exatamente. Tá? Então, não adianta você dizer assim, mas você acredita, já me disseram isso, né? Como você pode acreditar em espírito, essas coisas que não existem? É mesmo? Tudo por acaso, o universo todo é todo por acaso, foi tudo de uma forma matemática, saíram as leis, matéria atrai matéria na razão direta da massa, inverso do quadrado distante, foi tudo isso feito por acaso. Quem fez? E nada criou a gente para nada, deu essa racionalidade que você diz ter e depois não vale nada. Olha, não é possível. Mas vamos lá. Tem uma nota bonita para a gente não insistir muito nisso aí, porque também cansaríamos. Vamos frisar. Okay. A intenção no caso de um suicídio, porque muitas vezes pode haver um suicídio, mas não era essa a intenção da pessoa. Tá? Exato. Então, às vezes acontece. Já vi essa argumentação até em mais de uma vez, quando se diz assim, ele pulou na água para tentar salvar A ou B, e no final ele salvou a pessoa, mas ele mesmo morreu. Ele não se suicidou. Não, não. Ele fez um ato de amor, e vai ser considerado como tal. Com certeza que tá? sim. E também ele tinha que passar por aquela situação, né, seu Gama? Exatamente. Exato. Entendeu? Muito bom isso. Então vamos lá. Então lá. Tira a nota, que é grande, leia. Isso. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que à de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de separá-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Importante agora, perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Isso aí tinha que se grifar muito, porque tem muito suicídio no mundo, falta de cultura, falta de conhecimento, falta de análise. Por isso que eu digo sempre, há uma pessoa que está doente, dê o livro do Espírito, peça para ele ler as leis morais
e o complemento que vem analisando depois, nessa quarta parte de Os Espíritos. Se você conhece alguém que anda triste, vamos dizer assim, revoltado contra a vida, contra as coisas que está se passando, é melhor que ele lê a doutrina espírita do que receber apenas um passeio, alguma coisa, para poder esquecer as dores que está passando. Perfeito. Não basta. Então, seu Gama, nós temos que nós temos que colocar isso da seguinte forma: como nós temos outros órgãos governamentais e também de outras entidades que auxiliam essas pessoas que estão desesperadas. Não pratiquem esse ato. Tem pessoas já com formação para ajudar aquele que pretende fazer esse ato. Aliás, Joana, através de Divaldo, diz que o suicídio seria uma das causas muito afligentes de um certo ponto para cá. Sem dúvida. E nós vemos gradativamente que esse tipo de situação se propaga assustadoramente. Por favor, gente, não pratiquem. Você está criando uma situação horrível. Primeiro, você está desobedecendo às leis de Deus. E segundo, você vai ter um resgate horrível. Não faça isso, por gentileza. Deus não é irracional, mas o homem é. Isso. Então, para evitar um sofrimento, cria um sofrimento infinitamente maior. E vai durar, às vezes, séculos. Então, pense bem, suicídio nunca, em nenhuma hipótese. Tá certo. Nós vemos essa parte, aquele que tira a si mesmo a vida? Já, fizemos tudo. Então, vamos para 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Antes de você responder, eu peço que você até releia a pergunta, que vamos fazer um comentário que é necessário. Tá certo. Ou seja, nós temos psicólogos. Consultem os psicólogos, aqueles que forem racionais, que acreditem, que praticam ou não pratiquem, mas têm uma vida exemplar, até na orientação que dê, porque às vezes a pessoa tem que ser chamada a atenção, mudar o seu pensamento. Perfeito. Caso contrário, não vai conseguir nada. Então, muitas vezes essas pessoas se modificam assim dessa maneira no seu pensamento, o que vai acontecer é que depois, quando desencarnar, vai ver que tentou fazer alguma coisa pelos outros e acabou fazendo o contrário, quer dizer, deu um péssimo exemplo para alguém. Perfeito. O senhor tocou uma coisa muito interessante, seu Gama. Inclusive, a Joana, através de Divaldo Pereira Franco, colocou vários livros, me parece são 16 livros da Lavra sobre psicologia, tá? Baseada em Jung. Logicamente que se fala também em Freud, mas especificamente ela teve um período imenso na espiritualidade, seu Gama. Me parece que foram 50 anos estudando com Jung para colocar esses 16 livros para o público em geral nesta encarnação. E psicólogos e psiquiatras estão abalizados para ajudar a todos. Não quer dizer que se você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra que você está doente da cabeça. Não. Eles têm outros ensinamentos para ajudar a sairmos e não cometermos determinados erros graves, como o suicídio. O pior de todos, o pior é o suicídio. Exatamente. Você está se revoltando contra aquilo que Deus determinou para você. Exato. Inclusive, se o senhor me permite, também existe uma gama de psicólogos que pediram orientação a Joana, através de Divaldo, para formar um curso introdutório para a análise psicológica desses 16 livros, que são, sinceramente, são 2 livros dessa grossura, mas mostra todos os aspectos que não devemos cair.
nós temos que ter o sentimento sempre elevado para podermos termos forças para resgatarmos os nossos erros do passado. Que serão aumentados se não tiver. Exatamente. Os sofrimentos serão aumentados. Muito bom, seu Gama. Estamos Então, na vamos pergunta na 950. pergunta 950. Eu acho importante esse estudo que nós estamos fazendo, porque, Vec Miller, isso aqui é de 1857. Mas veja bem, É atualíssimo. o volume de suicídios é uma coisa maluca. Isso em qualquer estatística que você propõe. Né? Há uma ameaça de guerra. Muita gente se suicida só porque tem uma guerra. Só que Então, só de ouvir, né? Só de ouvir. Eu acho esse ensinamento aqui, esse alerta, Aham. muito importante. Vamos para a pergunta 950. Exato. O que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida, a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, olha que coisa interessante. Que coisa impressionante. Lembrei-me de um caso, de uma situação, de uma pessoa que, estando como interventor numa entidade, Aham. por ordem superior da justiça, Certo. mas lhe prometeram então que ele seria muito premiado, só que ele não foi. E ele então, a vida dele, ele fez tudo dedicado para a pessoa, então ele tinha muitas qualidades e méritos. Mas como ele não recebeu aquele prêmio ao final da vida, ele se suicidou, jogou tudo por terra. E interessante que ele apresentava os sintomas do suicídio, mas o irmão não conseguiu convencê-lo disso e ele se suicidou. Pois é. Aqui nós vemos duas outras coisas muito interessantes nessa resposta, que diz assim, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar. Isso é a misericórdia divina, gente. Se erramos, temos que retroceder, refazer aquilo que erramos para galgarmos uma posição melhor. E mais à frente diz assim, e terá que pedir que seja permitido voltar para concluir a vida. Isso quer dizer o quê? Misericórdia divina. Se erramos e não conseguimos resolver aquele caso nesta encarnação, Deus nos dará uma outra encarnação para voltarmos e concluirmos, retificando os nossos erros que da vida anterior venhamos a errar. É o que chamamos de concluir a vida. E às vezes vem então espíritos nascendo como condição de não sobreviver mesmo. E às vezes é uma questão de 1 ano, 2 anos para concluir aquela situação. Por causa do motivo e da intenção. Que coisa maravilhosa. Deus é perfeito. Você vê que a doutrina espírita é boa quando você aceita, sinceramente, porque você assim, olha, não tem nada errado aqui, tudo depende da intenção. Exatamente, muito interessante, Vamos seu Gama. então fazer mais um intervalo? Não, nós já estamos no final, seu Gama, Então, infelizmente. nós vamos voltar à pergunta. 950, foi a última, não é isso? Foi a última. Então, para 951. Exatamente, tá certo? Então é isso aí. Então, pessoal, vamos lá. nós estamos no final do nosso programa, infelizmente, e lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Oremos com confiança, pratiquemos a caridade e sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. E lembremos bem, Chico dizia isso, olha, no caso de suicídio, como isso é importante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.